pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais são os meus livros favoritos de cada gênero. Quem criou essa tag, essa ideia de vídeo foi a Renieri do Palavras Radioativas, e a ideia é basicamente contar pra vocês quais são os nossos livros favoritos dentro de cada gênero que a gente mais lê. Então não são assim todos os gêneros de livros do mundo, não são os gêneros favoritos de vocês talvez, né, talvez não todos os que eu vou falar aqui nesse vídeo, e não são os mesmos que a Reni falou no vídeo dela, nem que outras pessoas, né, comentaram em outros vídeos. Então é muito pessoal, né, são os gêneros que eu mais leio, e aí eu vou contar pra vocês então quais são os favoritos dentro de cada um desses gêneros. Eu até anotei aqui, gente, porque, assim, é muita coisa. Eu coloquei, tipo, gênero, subgênero, estilo de livro. Então vocês vão entendendo aí conforme eu for respondendo, né, e mostrando pra vocês esses livros. Mas ficaram aqui 13 categorias, gêneros, subgêneros e etc. Então vou começar com o primeiro deles, que é um dos gêneros que eu mais leio mesmo, assim, na vida. E que eu gosto pra caramba. Geralmente é, assim, o meu gênero favorito mesmo, que é clássico. E eu coloquei, assim, tipo, clássico geral, né, de todos os tempos e o favoritão, assim, o que é super difícil, né, gente? Confesso pra vocês que, assim, escolher um favorito de todos os tempos é quase impossível, mas eu tinha que escolher algum, né, então coloquei um aqui pra essa categoria. E eu desconfio que a maioria de vocês já sabe que livro é esse, porque, né, eu comento sempre sobre esse livro, até faz tempo que eu não tô comentando tanto aqui no canal, mas quem acompanha mais tempo vai saber que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Então esse é um que está na posição aí, provavelmente de top 3, top 5, top 3, vai, de favoritos da vida, então eu escolhi esse aqui pra mostrar nesse vídeo, porque eu acho que ele foi o último ou penúltimo que entrou, assim, nesse ranking dos favoritos da vida, sabe? Então coloquei esse aqui porque é um livro que eu amo demais, tem resenha aqui no canal, acho que se você é novo aqui no canal talvez você não tenha visto ainda, então eu vou deixar aqui nos cards. E, cara, é um livro, assim, maravilhoso, que me tocou desde as primeiras páginas, assim, a escrita do autor é o que mais me chama a atenção, né? É uma escrita, assim, muito bonita, muito poética, mesmo pra falar de coisas terríveis, dolorosas, que, tipo, travam, assim, a garganta, sabe? Que dá vontade de chorar. Mas ele escreve de uma maneira tão bonita que você fica até, assim, babando pela escrita, sabe? Então eu amei esse livro e é um dos favoritões aí, coloquei no favorito da vida de clássico. O segundo gênero que eu coloquei nessa lista é infanto-juvenil. Eu não era uma pessoa que lia tantos livros desse gênero, sabe? Eu nunca nem imaginei que fosse ser um gênero favorito pra mim, assim, um dos que eu mais leio. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que muitos livros de infanto-juvenil, assim, acabavam mexendo muito comigo. Eu gostava pra caramba e me surpreendia. Apesar de serem livros taxados, né, como, tipo, infantis, pra criança e tal. Mesmo assim, é um gênero que eu gosto muito, aprendi a gostar. Então coloquei também nessa lista, né? E eu acho que vocês também vão saber, gente, como são os favoritos dos favoritos do, tipo, da vida. Nesse vídeo provavelmente vai ter muito livro aqui que vocês já me viram falando, né? Então relevem aí. É só pra fazer um ranking mesmo, né, dos favoritões. E de infanto-juvenil eu não poderia deixar de mostrar A Princesinha, porque eu acho que foi um dos primeiros livros de infanto-juvenil, assim, que me abriu os olhos pra esse gênero, que me mostrou que realmente é um gênero muito relevante, que não tem nada de, tipo, só pra criança, sabe? Que na realidade tem sim temáticas muito importantes também, que são livros muito reflexivos também. É claro que existem os mais infantis mesmo, mas infanto-juvenil, assim, não necessariamente é uma coisa boba, não necessariamente é uma coisa muito infantil, assim, né? Também pode ser muito infantil, mas também pode trazer uma escrita madura, temas pra reflexão, pra discussão, assim, o que é o caso desse livro aqui, que eu achei, assim, além de lindo, muito bem escrito, também traz uma mensagem, assim, muito poderosa sobre compaixão, sobre amor ao próximo. Cara, é assim, maravilhoso, o livro do favorito da vida, assim. Então, infanto-juvenil, com certeza, eu não poderia deixar de fora dessa lista. O terceiro gênero que eu coloquei nessa lista é romance barra livro jovem. Então, no geral, literatura jovem. E para este aqui, gente, eu coloquei uma série que vocês também já me ouviram falar várias vezes e que virou um xodó, assim, apesar de eu não ser uma pessoa que lê mesmo muitos livros jovens. Dentre esses 13 gêneros, subgêneros que eu coloquei nessa lista, livro jovem ainda é um que eu também leio, né? Tem alguns gêneros, assim, que eu leio tão pouco que eu nem coloquei nessa lista. Mas literatura jovem é o tipo de literatura que eu leio pouco, mas leio. E algumas me surpreendem muito, 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 como foi o caso de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse aqui, gente, é assim, acho que vocês já ouviram falar, tem vídeos aqui no canal também, né? Mesmo pra quem não conhece, eu acho que já viram essa capa em algum lugar. Gente, é uma história, assim, de fantasia jovem, mas que é uma coisa, assim, super diferente de tudo que eu já tinha lido, né? Super criativa, uma história bem única, assim, na época que eu li, pelo menos eu achei bem original. E traz personagens muito fortes, com uma dinâmica, assim, muito gostosa de ler, sabe? Tanto
o par romântico da história aqui, né? Enfim, eu quase dei um spoiler aqui, mas enfim. Eu acho que realmente é o tipo de livro pra você devorar, pra você sair de ressaca literária, porque como também é uma série, né, tem 3 livros já publicados, eu acho que acaba nesse 3º livro, né, não tenho certeza. Mas assim, você quer ler todos eles na sequência, assim, porque realmente é muito instigante. Então é um dos meus favoritos aí, e botei nessa lista como o favorito, né, de literatura jovem. O 4º gênero que eu mais leio é romance adulto / contemporâneo, assim, né, porque aí eu tô saindo um pouco do clássico, né, então falando de romance, não necessariamente romântico, né, mas romance, o gênero, e com temáticas mais adultas. Eu peguei até um nacional aqui pra mostrar pra vocês, que é um romance que eu amo e que não tem essa pegada tão romântica, assim, sabe, mais melosa e tal. É um romance, assim, bem maduro, bem pé no chão, e nacional também, então eu quis trazer aqui pra essa categoria. Esse é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, já tem esse título aí bem poético, né, bem bonito, do Marçal Aquino, e é um livro um tanto sério, mas que ao mesmo tempo ele não se leva a sério, não sei como explicar isso. É um livro despretensioso, sabe, ele traz umas temáticas assim muito comuns, banais, cotidianas, mas que lendo a história assim você acha que o autor, você sente, né, que o autor tá narrando de uma maneira bonita também, sabe, de uma maneira assim poética e tal. Então é um romance meio que improvável, inusitado, e não tão romântico, mas que é muito forte, que você sente realmente na pele ali o que os personagens estão sentindo, sabe? Então eu gostei muito desse livro, sério. E aí ficou aqui, então, pra minha categoria de romance adulto contemporâneo. Agora de romance histórico, que é um tipo de romance que eu também leio, não tanto quanto esses outros, eu acho, mas eu também leio bastante romance histórico. E eu coloquei pra essa categoria, gente, 2 livros. Sim, roubo mesmo, vocês sabem, eu não tenho culpa, o que eu vou fazer? Enfim, não consegui decidir entre esses 2, são 2 livros muito, muito, muito bons. E aí um é clássico e o outro é mais contemporâneo, então deixei esses 2 aqui pra mostrar pra vocês. O mais clássico é o Conde de Monte Cristo, que eu quase coloquei ali, tipo, no clássico, na primeira categoria, sabe? Clássico geral, assim. Porém, como eu consegui dar essa roubadinha, daí eu fiquei satisfeita de pelo menos colocar esse livro aqui no vídeo, né? Já que é um dos meus favoritos da vida também. Cara, então, é um livro que traz um contexto histórico, assim, muito forte, principalmente no começo do livro, porque a gente tem ali um pontapé inicial da história justamente por conta de um contexto político do que tá rolando na França no século XIX, né? Esse livro foi publicado em 1844, então é um período bem, assim, conturbado politicamente, e eu acho que é super legal, assim, eu acho que dá um gostinho, assim, do que tá acontecendo na época, no momento, enquanto você lê o livro, você sente, assim, né, durante toda a história, um pouquinho desse contexto histórico. Então eu gostei demais, gente, é um favorito da vida, super indico pra vocês, tem resenha aqui no canal, se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar aqui nos cards, e tem também diário de leitura, né, em 2 partes desse livro, caso você queira ler comigo, acompanhando o diário de leitura. E o segundo livro, como eu falei com vocês, também traz bastante contexto histórico, e é mais contemporâneo, que é o Outlander, A Viajante do Tempo. Eu só li o primeiro volume até agora, vocês já sabem, eu tô super atrasada, eu gostaria muito de continuar lendo, mas ainda não tenho aquela perspectiva, assim, tipo, aquele plano, né, de continuar realmente lendo agora. Mas eu tenho o segundo volume na estante, então em algum momento quero muito ler. E esse aqui também traz um contexto histórico bem interessante, né, a personagem principal aqui, ela viaja no tempo, 200 anos atrás, e ela cai, assim, sabe, tipo, de paraquedas numa situação também conturbada politicamente, e ela vai acabar fazendo parte, né, e tomando parte daquilo de alguma forma. E eu não vou falar mais, porque eu acho que vocês já conhecem, até por conta da adaptação que tem, então, né, tem na Netflix, inclusive eu assisti já essa adaptação. Na época, na verdade, eu assisti primeiro a primeira temporada da série pra depois vir ler o livro, mas assim, incrível, queria muito ler os outros, mas haja tempo, né, gente? O 5º gênero que eu coloquei nessa lista é chick lit, que é uma espécie de comédia romântica, assim, né, de livro mais voltado pro humor e tal, e que geralmente traz algumas temáticas femininas, sabe? Que traz umas temáticas, assim, mais voltadas ao universo feminino. E para este gênero, assim, que eu também não leio tanto, mas quando eu leio, geralmente eu me divirto muito, gosto muito, eu escolhi também 2 livros, então também vou dar uma roubadinha. O primeiro deles eu tenho a edição física, que é o Teto para Dois. Esse foi o mais recente que eu li desses 2 que eu vou mostrar, e foi muito legal, porque, assim, eu me surpreendi muito com a história, apesar de ser uma história bem humorada, pra dar risada, com um romance ali bem gostoso de acompanhar, bem natural, né, que vai acontecendo, assim. Apesar disso, é um livro que também traz ali um conteúdo mais sério e importante também, sabe, pra gente refletir. Eu não vou nem falar sobre o que é, qual é essa temática, porque eu acho que é uma surpresa também quando você tá lendo, você vai entendendo isso, vai descobrindo essa problemática que acontece aqui na história. E, cara, é um livro muito gostosinho de ler, super, assim, pra sair de ressaca literária, sabe? E virou um dos meus favoritos desse gênero. E o segundo, gente, é Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sophie Kinsella. Esse eu não tenho aqui comigo, vou deixar aparecendo a capinha aí pra vocês. E esse também é super bem humorado, muito gostoso de ler. Eu acho que virou um dos meus favoritos mesmo
da Sophie Kinsella. Eu acho que ela escreve de uma maneira muito gostosa, apesar de serem temas, assim, de certa forma, clichês, banais, a maneira como ela escreve acaba sendo muito gostosa de ler. Então eu coloquei esses dois aí pra essa categoria. O sexto gênero, estilo de livro aí, é romance de formação. E esse é um outro tipo de romance, se eu não me engano é o quarto tipo de romance que eu tô colocando aqui nesse vídeo. E eu até costumo dizer, né, que eu não sou uma grande leitora de romances, mas eu não sou uma leitora de romances românticos, sabe? Aquela coisa mais, assim, do casal somente. Mas o gênero mesmo, romance e, assim, os seus subgêneros, eu geralmente leio muito. Então, romance de formação é um tipo de romance que geralmente eu gosto muito de acompanhar toda a saga, assim, da personagem, sabe? O crescimento dela, desenvolvimento ao longo da vida. Então, é um tipo de livro que eu gosto muito. E eu também roubei, coloquei dois aqui pra essa categoria. Desculpem, mas não resisti. E são dois clássicos também, então eu também dei um jeitinho aí de enfiar mais clássico nessa lista, porque de fato, como eu falei pra vocês, é o tipo de gênero que eu acho que eu leio mais, assim, de todos. Então eu coloquei o David Copperfield nessa categoria, porque é um romance de formação sobre esse personagem, né, que é o David, e a gente vai acompanhar desde o momento que ele nasce, assim, até a trajetória, assim, de toda a sua vida, né, até ele se casar e etc, etc. Então, assim, é um livro que vai te tomar um tempo, né, um senhor calhamaço, tem 1.300 páginas, e, assim, talvez em algum momento da história vai ter um momento que você vai achar, nossa, tipo, não aguento mais, muito maçante, porque realmente o autor vai detalhar coisinhas da vida do personagem, assim, né, tipo, detalhes mesmo, coisas do cotidiano do personagem aqui. Então vai ter horas que você vai falar, poxa, né, acontece alguma coisa, já sei, né, mas a graça do livro é justamente você acompanhar a vida desse personagem, e eu gosto muito desse livro. Eu, assim, confesso que lá nos 2/3, lá no final do livro, eu já tava assim, tipo, poxa, vamos, né, querido? Só que como a escrita do autor é muito gostosa, eu realmente não vi problema, assim, né? No geral, é um livro que eu gostei muito e que se tornou um dos favoritos da vida. E essa edição, gente, que bonitinha, né? Ela é toda gostosinha de ler também, toda maleável, né? Então, muito gostosa de ler. Enfim, esse é o primeiro dessa categoria. Ai, esbarrei aqui. E o segundo é o Jane Eyre, que é um livro sensacional. Acho que se vocês não leram ainda, por favor, deem uma chance. É um romance de formação que acompanha também a vida dessa personagem desde a infância, assim, até a vida adulta, né? Até um pouco depois, tá? É muito gostoso de ler, é muito fluido. Tem umas lições muito, assim, fortes mesmo pra vida, assim, né? A personagem, ela toma uns tapas na cara aí da vida, sabe? Muita coisa ruim acontece com ela, mas ao mesmo tempo ela é uma protagonista muito forte. E, cara, eu amei esse livro, assim, foi livro do Clube Nuvem e tem 1000 marcações aqui, né, porque a gente discutiu muito sobre todos os detalhes e nuances da história, então eu indico muito pra vocês e é o meu favorito, assim, um dos, né, de romance de formação. Próximo gênero é ficção científica e, gente, eu adoro esse gênero, é um dos que eu mais curto ler, assim, que eu mais me sinto em casa lendo, apesar de eu não ser uma pessoa que lê todo mês ficção científica, mas ainda assim eu gosto muito. E, assim, eu separei um aqui que não é aquela coisa super ficção científica de, sei lá, extraterrestre, coisa que se passa no espaço, qualquer coisa assim. Mas eu não tinha como não falar desse, porque, cara, por mais, assim, simples, muito entre aspas, né, que a história possa parecer, né, o enredo, ainda assim é um livro que mexeu muito comigo. E como vocês sabem, eu, assim, favorito aqueles que mais mexem comigo. Geralmente é esse critério, né? Então, assim, se eu chorei, se eu me emocionei, se falou comigo, se eu fiquei, assim, tipo, emocionada enquanto eu lia, daí com certeza vai para os favoritos. Então, Flores para Algernon foi esse livro da ficção científica que mexeu comigo. Eu li muitos livros bons de ficção científica que eu poderia colocar aqui nessa categoria, mas esse foi o que eu mais me emocionei. Os outros eu gostei muito, eu, tipo, fiquei impactada, assim, com a inteligência do autor, sabe? Especialmente livros do Asimov, mas esse aqui eu chorei. Então, assim, não tem muito como competir com um livro que eu, tipo, choro, que eu me emociono. Então, eu amei esse livro, eu já li 2 vezes e leria mais e mais. Eu acho que esse é um livro que, com certeza, eu irei reler daqui a alguns anos e talvez reler de novo e de novo. Então, com certeza, tinha que colocar esse aqui na lista. O próximo gênero é distopia e é um gênero que eu leio menos, eu acredito, mas geralmente são livros impactantes. Então, eu coloquei aqui 2 também. Gente, vocês vão me matar, né? Porque esse vídeo vai ficar gigante, tipo, eu só tô colocando mais de um pra cada categoria, né? Mas o que eu posso fazer, gente? Eu amei O Conto da Aia e A Revolução dos Bichos. São 2 dos meus favoritos de distopia. E esse aqui é mais clássico, né? O da Margaret Atwood é mais contemporâneo, assim, mas também não é um livro tão recente, né? Mas são livros, assim, muito
cara, muito impactantes, assim. Eu lembro que quando eu li A Revolução dos Bichos, eu fiquei assim, caraca, não creio, tipo, meu Deus, isso não pode acontecer, tadinho desses personagens. Então, é um livro, assim, que traz uma mensagem, não vou nem dizer subliminar, porque eu acho que a maioria das pessoas sabe do que o autor tá se referindo aqui, né, em termos de política e tal. Então, traz essa mensagem por trás, mas ele conseguiu exemplificar de uma maneira que, assim, a mensagem do livro, por si só, é universal, assim, você pode aplicar em várias coisas, né, que vai fazer sentido. Então, é um livro muito impactante, eu amei, tipo, você lê rapidinho, você fica, assim, leva pra vida, sabe? E já o Conto da Aia foi uma história que me envolveu, apesar de ter uma escrita até um pouco mais, eu não vou nem dizer difícil, mas é uma escrita, assim, mais entruncadinha, assim, que você precisa, às vezes, ler mais de uma vez o mesmo parágrafo, né, porque, às vezes, é uma coisa muito pessoal, né, gente? Eu tô falando, assim, da minha experiência, né? Pode ser que você tenha lido, assim, tipo, em uma sentada, em uma tarde, meia hora, mentira. Mas vai que, né? Mas pra mim, demorou um pouquinho mais pra digerir, assim, a história, até porque também tem umas partes aqui que você, tipo, engole em seco, né, o que acontece aqui com a personagem. Mas é um livro, assim, muito impactante também. E depois que eu assisti a série, a minha relação ainda com a história ficou mais forte, porque, tipo, eu visualizo tudo aquilo que aconteceu. Eu preciso até continuar, né? Eu acho que eu terminei a segunda temporada da série, mas eu preciso até continuar, porque é uma história muito impactante, que ficou marcada também comigo. Então, duas histórias aí de distopia que eu sou apaixonada. O próximo gênero é fantasia, e esse é um gênero, assim, que eu leio de menos, digamos, mas os poucos e famosões, assim, que eu li, eu gostei muito, sabe? Só que eu acho que esse que eu vou mostrar pra vocês é o meu favorito de todos os tempos, de fantasia, assim, ganhou meu coração. É uma história também infanto-juvenil, tá vendo só como eu gosto? E eu percebi, né, que eu gosto muito. E, cara, assim, foi o que mais mexeu comigo. Não vou enrolar muito mais, vou mostrar pra vocês. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Esse foi também, assim, tipo, uma jornada, né, uma senhora jornada pra ler todos. Não que eu tenha demorado pra ler, mas eu fiz vídeos aqui no canal e eu separei, assim, tipo, um vídeo pra cada duas crônicas. Então foi, sabe, um período que eu levei gravando esses vídeos, fazendo roteiro, lendo. E os vídeos, se eu não me engano, eles têm spoiler. Então, assim, eu fiz como se fosse um diário de leitura mesmo, né, pra cada uma crônica. Assim, mexeu muito comigo. Por mais que eu ame Harry Potter e outras séries de fantasia, assim, essa foi a que tocou no meu coração, assim, sabe? E eu assisti também as adaptações que tem até hoje, né, por mais que não façam exatamente jus, assim, ao livro, ainda assim foi legal também ter a experiência de ver adaptado. Então eu amo demais esse livro. Vai ficar aí pra categoria de fantasia. O próximo gênero é terror/horror, e esse é um gênero que eu não leio muito, mas de vez em quando eu tô lendo alguma coisa de terror, né? Então eu achei legal colocar aqui também pra mostrar pra vocês um livro favorito desse gênero. E ano passado eu li um livro que, assim, foi sensacional e, assim, ultrapassou totalmente as minhas expectativas, então eu tinha que colocar nesse vídeo também, que foi Drácula, do Bram Stoker. Provavelmente vocês viram esse livro no meu vídeo de melhores do ano, de 2019 e tal, e eu já falei um monte também, só não fiz resenha aqui no canal, né? Tô devendo. Mas esse é um livro que, assim, mexeu muito comigo também, pelo fato de ter me surpreendido, de ter sido muito mais do que eu esperava. E é um livro epistolar, ou seja, ele é contado, narrado, né? A história é contada através de cartas. Então eu não esperava me apaixonar tanto por um livro que é, tipo, um monte de cartas, né? Basicamente. Mas eu fiquei totalmente fascinada. Eu acho que teve um momento que eu até esqueci que eu tava lendo cartas, sabe? E eu não tenho nada contra esse tipo de livro também, nesse estilo, muito pelo contrário, né? Eu, inclusive, me apaixonei por esse, né? Mesmo ele sendo, assim, um estilo de narrativa diferente. E não só cartas. Às vezes tem aqui, por exemplo, entradas de diário, às vezes tem, sei lá, recortes de jornal. Então são vários tipos de textos diferentes, assim, que você vai encontrar aqui nesse livro, mas todos eles juntos, compilados, assim, faz todo sentido, né? Monta a história. Então, todos esses aspectos da leitura, né, do livro, fizeram com que eu gostasse tanto dele, né? Além dos personagens também, que são incríveis, assim, que você acaba se apaixonando por todos eles. E, sei lá, amei, até dei risada, apesar de ser Drácula, né? Eu dei risada e me surpreendi muito com essa história. O penúltimo gênero é thriller/suspense. E esse, então, é um gênero que eu leio bastante, assim. Esse é um gênero que, normalmente, eu leio, assim, a cada 2 meses ou todo mês. Eu tô sempre lendo alguma coisa de thriller, de suspense. E eu coloquei um suspense mais clássico, assim, né? Um thriller psicológico. E que vocês sabem que eu gosto muito, tem vídeo aqui no canal, que é O Colecionador, do John Fowles. Esse aqui é um livro muito impactante, assim. Eu coloquei justamente pelo fator impacto, assim, né? Porque eu gosto muito de thriller, mas eu vejo muitas coisas em comum em vários livros de thriller que eu leio. Então tem muitas características parecidas, né? Histórias, assim, mais ou menos similares, e não deixam de ser impactantes também, não deixam de ser boas, mas essa aqui, ela é bem diferente de todas as outras que eu costumo ler, principalmente as contemporâneas, né? Ela já traz uma carga, assim, emocional mais pesada, uma atmosfera, assim, mais aterrorizante, que você sente, tipo,
você se sente psicologicamente abalado, né? E aí eu acho que, apesar disso não ser uma coisa boa, né, eu não desejo pra ninguém ficar psicologicamente abalado, ainda assim, eu acho que isso faz com que você, assim, tenha sentimentos diferentes durante a leitura. E é isso que mais mexe comigo, né? Você, tipo, ter sensações, assim, diferentes com a leitura, um livro realmente te sacudir, assim, sabe? E é o caso desse livro. Então, coloquei aí nessa categoria justamente por ser um livro diferente do gênero e que é bem pesado e, sabe, provoca esse tipo de sentimento no leitor. Então eu acho que isso faz com que o livro seja muito bom, sabe? Faz com que o livro seja um livro poderoso. Enfim, coloquei aí então no favorito de thriller. E por último, mas não menos importante, coloquei o gênero nacional, que não sei nem se é bem um gênero, mas um tipo de livro, né? Então, livro nacional, gente, eu não leio tantos livros nacionais quanto eu gostaria, né? Tem muitos aqui na minha estante só me aguardando, mas esse foi um livro muito impactante que eu li ano passado e acabou me fazendo me apaixonar ainda mais pelo autor, virar realmente fã, que foi o Teresa Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado. Eu tenho até uma biografia dele aqui na estante que eu pretendo ler, vamos ver se eu consigo ler esse ano, né, quem sabe. E foi um autor que me conquistou e que eu não esperava tanto, assim. Eu já sabia que era muito bom pelo que as pessoas falavam, né, me indicavam, mas só vivendo a experiência de leitura mesmo pra você realmente sentir, assim, sabe, o quanto o autor é talentoso, o quanto ele sabe lidar com as palavras e o quanto ele consegue retratar com tanta verdade, assim, a vida desses personagens, sabe, pra você se sentir ali, tipo, parece que você conhece, são seus vizinhos ou alguém já te falou sobre os casos que acontecem nos livros dele, de tão reais que são, né? E eu acho que isso tem justamente um motivo, né, pelo fato do autor viver em meio a essas pessoas, né, conviver, enfim, eu vejo que a história de vida do próprio autor tem muito a ver com os livros que ele escreve, sabe? Toda a experiência, a vivência que ele teve. Então, cara, é um livro sensacional, doloroso também, bem doloroso, inclusive, bem difícil de engolir, assim, em algumas cenas, mas é uma história, assim, muito incrível, sabe? Muito bem escrita e que mexe muito com a gente também. Então é o meu favorito de nacional até o momento. Então é isso, gente. Foram 13 categorias. Meu Deus do céu. Se você aguentou até aqui, se você conseguiu assistir até o final, dá o seu curtir aqui embaixo. Já deixa aqui, então, pra eu saber que você gostou desse vídeo. E compartilha esse vídeo também com outras pessoas, porque nesse vídeo eu falei só de livro maravilhoso, né? Só dos meus favoritos mesmo de cada gênero. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.